E aí, galerinha, tudo bom? Tô aqui de novo para ministrar uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Hebreus, né? Essa aula é para o sexto ano. Então, a gente vai bater esse papinho e conversar um pouco sobre essa civilização que tanto influenciou nessa fatia do globo, uma vez que o cristianismo, ele nasce a sua gênese a partir dos conhecimentos lá do judaísmo, certo? Que nasce com esse povo, o judaísmo, e assim ele se difunde para várias regiões do globo. E um dos exemplos claros que é para mostrar a vocês é que muitos dos livros, na verdade 5 dos livros que estão lá na Torá, que é o livro dos judeus, que são também o povo hebreu, né? São Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, que são partes do Antigo Testamento, tá? A Bíblia cristã, ela tem, acho que pelo menos a cristã católica, tem 70 livros, tá? Que são pegos ali de várias regiões do mundo e traduzidas para ser um compilado, ali no século IV, foi compilado em um único livro, tá? Então, como eu disse, mais uma vez, eu não estou aqui para dizer qual a religião é certa, qual é errada. Eu estou lhe apresentando fatos históricos, tá? Então, não vou falar sobre a minha religião e nem vou discutir a de vocês, tá bom? Então, beleza. Esse povo hebreu, ele também era chamado de povo israelita, como a gente vai ver, ou povo de Judá, quando eles se dividem, né? A gente vai falar sobre isso. E também são chamados de povo hebreu. Então, hebreu, israelitas, povo de Judá e judeus, né? Que são assim a nomenclatura deles. Bom, onde é que ficava a localização desse grupo? Eles ficavam ali na região da Mesopotâmia, né? Já que a gente está estudando os povos da Mesopotâmia, entre o Mediterrâneo, mas ali na área sul, né? E o deserto da Síria, tá? Eles ficavam naquela região, tá bom? Como era a economia desse povo? Bom, eles eram um povo seminômade. Então, o que, que isso quer dizer? O que, que é um povo nômade? Um povo nômade, primeiro, é um povo que está sempre se movimentando. Então, tipo, quando é um povo nômade, ele vai, tipo os ciganos, ele vai, passa um tempo muito rápido, aí se movimenta. Já os hebreus, não, eles eram seminômades, ou quase nômades, podemos dizer assim. Porque eles iam, se movimentavam, passavam muito tempo no local e depois movimentavam-se de novo para outro local. A gente vai ver o porquê isso acontece muito com eles, tá? Então, eles eram um povo seminômade e a sua economia, pelo menos de início, é a pecuária, né? Especialmente de cabras, bodes e carneiros, né? Podemos dizer assim, cabritos e carneiros. Era o seu tipo de pecuária, né? Depois, quando a sociedade cresce um pouco, a gente tem, especialmente são formadas várias tribos, a gente tem a troca de mercadorias entre essas várias tribos judaicas, né? Claro que a gente está falando depois que as tribos são separadas e a gente vai ver mais na frente. Eu não vou colocar tanta coisa na cabeça de vocês, tá bom? Eles também escravizavam, sim, os judeus escravizavam, mas eles escravizavam apenas por dívidas. Tipo, se tem uma pessoa que te deve, aquela pessoa vira seu escravo, se ela não tem como pagar, tá? Havia também uma divisão de classes nesse tipo de sociedade, então, tipo, existiam pobres, pessoas muito ricas, e aquelas muito ricas tinham privilégios, tá? Então é importante dizer. Mas o que mais marca, a gente pode dizer assim, a sociedade judaica, é o monoteísmo deles, né? Eles tinham um único Deus, que é o Deus também cristão, tá? Deixando claro que é Javé, ou Jeová, ou simplesmente Deus, como chama. E segundo a tradição judaica, Deus, ele veio, né? E prometeu aos judeus a terra prometida, que é a Palestina, que a gente sabe hoje, ou Canaã, né? Que a gente falou. Se você não lembra de Canaã, vai lá nas aulas de Fenícios, tá? Aí vocês vão ver direitinho o que é. Então, o que, que a religião deles pregavam? Beleza, a imortalidade da alma, a alma não morre, você vai para algum canto depois que você morreu, o juízo final, tá? E a fé nesse único Deus, tá bom? Bom, onde se tem a maioria das descobertas foi a própria Torá, o Pentateuco, né, que era o livro deles. Então, a partir desses estudos, o pessoal conseguiu tirar todas essa ideia de como era a sociedade deles, né, dos hebreus, ou judeus, né. Lembra que quando eu fui falando sobre eles,
estou falando exatamente... Quando eu falo falando judeus ou hebreus, estou falando da mesma civilização, tá? Mas havia vários estudos arqueológicos e vários textos também. Uma coisa interessante é que eles tinham 20 consoantes e nenhuma letra, mas eles trouxeram para a sociedade dele também várias influências. Por exemplo, na escrita, o próprio povo grego influenciou muito na escrita desse povo hebreu. Da mesma forma, alguns dialetos árabes estão também dentro dessa sociedade hebraica, tá bom? Lembrando que eles são um povo semita, junto aos assírios, junto com os árabes, só para lembrar vocês que a gente falou também. Quer lembrar? Vai lá em Fenícios de novo, que vai explicar bem direitinho o que é isso, tá bom? Bom, mas uma coisa que vocês têm que saber também é que essa época dos judeus a gente divide, tá? Divide em época dos patriarcas, época dos juízes, época da monarquia, que se tem, sim, reis dos hebreus, e a época do exílio, tá? Ou dispersão. Eu vou falar pra vocês como foi. Beleza. É só você lembrar, gente. É o seguinte, dá pra pegar até a Bíblia como exemplo. A época dos patriarcas se tinham, na verdade, grandes pessoas mais velhas, que eram respeitadas por toda essas tribos ou essa civilização. E a gente tem 4 patriarcas muito lembrados, né? Que são Abraão, Jacó, Isaac e o último grande patriarca, que é Moisés. Tá? Então é só lembrar disso. Tá bom? Então, assim, os judeus, eles migraram muito, era um povo que migrava muito, né? Então, mesmo depois que eles chegaram à região da Palestina, que era Canaã, a terra prometida, gente, como a gente viu lá com os fenícios, aquele local não era bom para a terra era péssima, só tinha montanha lá e eles não conseguiam ter uma agricultura muito boa, ainda que depois eles conseguiram ter, muito tempo depois eles conseguiram ter até um certo nível de agricultura. Então o que acontece? Eles começam a migrar e eles chegam até a região do Egito. E lá o povo hebreu é escravizado. Aí é onde a gente conhece a história de Moisés, que tem toda aquela história bíblica que 300 anos de escravidão dos judeus, acontece uma presença divina e eles voltam para a região de Canaã, né, ou da Palestina. E assim, perdão, gente, me faltou aqui o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Enfim, eles voltam para a região da Palestina e ali eles começam a se organizar um pouco melhor, né? Então aí vai começar, no caso, o tempo dos juízes. E ali você vai ter 12 tribos e eles começam uma centralização do poder, começam a organizar muito mais a sua política, a sua economia e o seu caráter militar, né? Então é ali que já começa a ter umas tretas com os assírios ali, né? Mas eles começam a ficar mais organizados, porque eles se unificam, essas tribos judaicas, uma vez que vem muita gente lá da região do Egito, né? Com Moisés, então eles se unem ali e conseguem se organizar, né? Com essa organização, com essa centralização do poder, começam as monarquias no sistema hebraico, né? Aí tem aqueles reis que todo mundo conhece. O primeiro deles é Saul, né? Que fica algum tempo, mas ele morre em combate. Ele começa a treta também com os assírios. Depois vem o rei Davi, né? Que vence heroicamente, né? O rei Davi, tão famoso da Bíblia. E depois vem Salomão, que é onde se tem a grande expansão dos hebreus e também, na verdade, se tem um esplendor muito grande em cima da história do Salomão, né? A sociedade se desenvolve muito. Porém, depois, como toda monarquia, se centraliza demais o poder e começa a gerar problemas entre os próprios povos, né? Então, ocorre uma divisão entre lados, né? Você tem ali, com Saul, os hebreus são começados a se chamar de povos de Israel, tá? Ali, isso é o povo de Israel, os israelitas. Só que quando vira monarquia, eles começam a bater tanto de frente que se dividem em dois. Viram os israelitas de um lado e o povo de Judá de outro. E, gente, tem um ditado que chama dividir para conquistar. Se você consegue dividir alguém, é muito mais fácil conquistar ele.
É tipo o lance esquerdo e direito, tá entendendo? Se você divide a galera em dois polos, é muito mais fácil conquistar. Com os judeus enfraquecidos, porque se dividiram, aí os assírios vieram com tudo, né? Não só os assírios. Vieram os romanos, vieram os babilônios, e aí começou ali. O povo de Judá foi escravizado pelos babilônios, e os hebreus, eles fizeram... Eles se dispersaram. E aí começou a ter judeu na região da Ásia, um pouco para a África, para as Américas. Eles começaram a se dispersar e graças ao Império Romano, que não entendia muito bem a questão do monoteísmo deles, né? Depois a gente vai ver que tem uma influência muito grande no Império Romano, né? Depois. Aí é interessante que os judeus, eles só conseguiram voltar, o povo hebreu, para Canaã depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920. Eles conseguiram voltar. E, gente, lá naquela região, se tem uma treta muito grande dele com os árabes, muçulmanos versus os judeus. E é muito grande, muitos problemas. E é por causa que o quê? Os caras voltaram, os árabes, não, isso aqui agora é nosso. Não tem nada a ver não, não tem nada a ver com vocês não. Vocês aí resolvam aí com o Deus de vocês aí. Aí tem esses problemas, né? Então, só para lembrar o que a gente viu agora. O que a gente viu nesse vídeo pra gente finalizar. A gente viu onde ficava, a gente viu a importância da religião para eles, a grande promessa entre Deus e os judeus, israelitas, povo hebreu, povo de Judá e a Canaã, né, o Palestina. A gente viu a importância do Torá Pentateuco para a gente saber sobre a história deles. A gente viu o tempo que era dividido, o tempo dos juízes, dos patriarcas, perdão, que é o primeiro, Abraão, Jacó, né, e o último deles, Moisés, os reis, a monarquia, Saul, Davi, Salomão, e a gente viu a divisão entre povo de Israel, os israelitas e povo de Judá, o enfraquecimento e o domínio por parte dos romanos para o povo dos domínio não, na verdade, eles dominaram os romanos, o domínio em cima deles e a dispersão de alguns para algumas regiões, né? E o povo de Judá que foi dominado pelos babilônios, né? Então, assim, tudo isso foi o que a gente viu hoje. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Vocês já têm questões para resolver, então não vou mandar mais questões. E é isso aí, galera. Valeu!